Bem-vindos ao canal A Bíblia Explica. Hoje nós vamos falar da última profecia do livro de Daniel, Daniel capítulo 12, e assim terminamos esse ciclo. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista, porque um explica o outro. E agora, então, pegue sua Bíblia, porque vai ser importante você com a Bíblia na mão para acompanhar. Já é difícil com a Bíblia, imagine sem a Bíblia. Daniel, então, capítulo 12, o verso 1, fala assim: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Veja que ele fala de Miguel, e a gente já falou aqui que quando aparece Miguel, Miguel é Jesus Cristo em batalha. Ele vem com força. Por quê? Porque há uma guerra espiritual muito grande. E ele vem porque há um tempo de angústia tal como nunca houve. Uau! Como nós conseguimos entender qual tempo de angústia é esse? Apenas lendo a Bíblia, porque a Bíblia só fala ali em um único momento em Mateus sobre esse tempo de angústia. Vamos ler? Mateus capítulo 24, verso 21 a 22. Mateus 24, 21 a 22 diz assim: Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então não vai ter uma outra angústia maior do que essa. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha só, uma aflição qual nunca houve, e os dias então vão ser abreviados por conta de nós, os escolhidos de Deus. Então aqui em Mateus capítulo 24, ele fala dessa terrível angústia do povo de Deus, que então culmina com o tempo do fim. Bom, todo o capítulo 24 de Mateus está falando sobre o tempo do fim. Ele coloca um paralelismo que a gente já vai explicar, mas o tempo do fim está colocado aqui, então, quando os salvos então vão ter o fechamento da porta da graça, e assim vão saber, vai acontecer o juízo e logo em seguida, após as profecias, a volta de Jesus. Daniel capítulo 12, agora o verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Bom, que ressurreição é essa que está falando aqui, né? Aqui nós temos a compreensão, pelo menos pela linha profética, de que essa é a ressurreição especial. Quando a Bíblia fala que os ímpios irão acordar, aqueles que traspassaram Jesus vão ressuscitar para ver Jesus voltar, tudo isso acontece quando? Antes da volta de Jesus, no tempo do fim, mas antes da volta de Jesus. E aí depois nós teremos a ressurreição final, né, com todos e tudo mais. Mas antes de Jesus voltar, vai ter uma ressurreição dos ímpios para ver Jesus voltando e uma ressurreição de um povo especial, um povo que vai vir para nos dar forças nesse tempo do fim que nós passaremos. Veja que na hora mais difícil para o povo de Deus, acontece sempre algum evento assim. E eu vou te citar alguns exemplos sobre esse tipo de apoio de Deus para o seu povo. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, você se recorda que Moisés e Elias vieram agora glorificados para falar com Jesus logo antes do momento mais importante de Jesus, que era a morte dele, em que ele precisaria de muita força? Pois é, isso aconteceu com Jesus. Depois também, quando Jesus ressuscitou e ele estava indo para o céu, quem ressuscita junto com ele? Uma multidão de salvos. Isso está em Mateus 27, 52 a 53. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eles estavam ali para dar força para os discípulos para aqueles momentos finais e para pregar para todo mundo que ali eles encontrassem de que Jesus era o verdadeiro Deus, que ele havia ressuscitado e ido para o céu, e por isso é que eles tinham também ressuscitado, pelo poder de Jesus. E eles estavam ali para dar essa força que o povo de Deus precisava. E aqui novamente vai ter uma ressurreição especial, porque o povo de Deus vai estar sendo massacrado
pelo poder papal nos últimos momentos com um decreto para a tentativa de anular a lei de Deus. Daniel 12, o verso 3 agora diz assim: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Esse é o destino daqueles sábios. Sábios no quê? Na matemática, filosofia? Não. Sábios na profecia bíblica, entendidos, aqueles que estão estudando, você que está aqui estudando a Bíblia. Daniel 12, verso 4 diz assim: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o seu conhecimento. Qual é o tempo do fim? O tempo do fim começou em 1798. Nós estudamos isso nas profecias de Daniel. E aí ele fala assim: fecha, Daniel, porque é para o tempo do fim. Bom, e ele também coloca que aumentaria o conhecimento. Como que aumentou esse conhecimento? Lembra que o tempo do fim, então, 1798, terminou ali com a Revolução Francesa, começa então o tempo do fim, e exatamente a Sociedade Bíblica Britânica em 1804, a Sociedade Bíblica Americana em 1816 e tantas outras começaram então a publicar a Bíblia, que até Roma Papal e até essa ferida de morte de Roma Papal foi então limitada, a Bíblia estava sendo limitada para os cristãos, eles não tinham acesso, mas agora essa verdade foi liberta e então o conhecimento aumentou, como a profecia realmente disse, e as Bíblias começaram a circular com liberdade. Agora acompanha o verso 5 a 7 de Daniel 12, diz assim: então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá até se cumprirem essas coisas estupendas ou maravilhosas? Verso 7, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Então, depois que acontecer isso, depois do cumprimento desse tempo, tempos e meio tempo, é que essas coisas cumprirão. Depois, não antes. Isso vai ser bem importante, essa informação. Então, a pergunta que foi feita aqui é: quando se cumprirão essas coisas maravilhosas? Que maravilhas ele estava falando? Essa expressão de maravilha se refere aos eventos revelados lá em Daniel no capítulo 11, né? Que foi a última parte do capítulo 11 de Daniel. E Jesus, ele responde a esses eventos anunciados agora em Daniel, capítulo 12. Então, quando iria acontecer? Depois de 1798, depois do tempo do fim. O contexto todo ali de Daniel capítulo 11, 29 a 45 e Daniel 12, agora o capítulo todo, diz respeito então a eventos finais e não do passado. A resposta de Jesus determina então o contexto das profecias que a gente vai entender agora do capítulo 12, ok? Bom, o contexto também de Daniel, capítulo 7, 25, que nós estudamos, né, dos 1260 anos, que eram essa profecia de tempo, tempos e meio tempo, elas não fazem parte da porção selada do livro, tanto é que tiveram a interpretação, né? A gente sabe quando que aconteceu, quando que foi, tudo certinho. Mas o que estava selado? A visão maré. Lembra dessa expressão que eu coloquei sobre o capítulo 8 de Daniel, que eram os 2.300 anos? Essa sim, Daniel não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque seriam para tempos muito distantes dele, e por isso ele não entendeu. A parte selada, então, do livro de Daniel diz respeito à visão do santuário celestial, maré, dos 2.300 anos, e a visão de Daniel, capítulo 11 e 12. Essa é a parte que está selada, e essa é a parte que a gente, no tempo do fim, compreenderia, entenderia. Espero que você entenda também aqui com a minha explicação. Lembra que no capítulo 11, a gente falou um pouco do poder papal, né? O finalzinho ali, o que ele iria fazer, né? E que ele teria então essa ferida mortal, que ele voltaria com toda a força, mas não seria como a última vez, como foi na primeira, aliás, isso está em Daniel 11, 29. A gente fala sobre o rei do sul, o rei do norte, né? Que seria Roma Papal, lutando contra o ateísmo, o finalzinho da profecia. E a gente falou também sobre esse apego de Roma Papal com os Estados Unidos, isso vai ficar mais claro com o Apocalipse.
E todo esse é o contexto, então, do livro de Daniel, o capítulo 11, o final dele. Ele termina assim, né? Roma, então, papal, assumindo um poder aí, curando sua ferida, trabalhando novamente contra o povo de Deus. E agora? Bom, e agora nós temos que entender que os 1260 anos, que era o tempo, tempos e meio tempo, duraram de 538 a 1798. Mas a partir daí, a partir da cura, aconteceria as profecias ligadas ao tempo do fim. A partir da cura, nós temos 3 períodos, então, que a Bíblia descreve a partir do verso 8. E, inclusive, Daniel, aliás, 11:45, que combina também com 17:16, ele fala, então, que agora não haveria quem o socorresse. Não há quem socorra o papado desta vez. Por quê? Porque agora são os eventos finais, antes da volta de Jesus. Bem, verso 8 a 11, acompanhem comigo. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Tudo isso está relacionado ao tempo do fim. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Veja que o sacrifício diário já aconteceu, né? O fim do sacrifício diário com a morte de Jesus. Mas aí ele coloca, só que também ele coloca um outro evento, o sacrilégio terrível ou a abominação desoladora. Então, a partir desses 2 eventos é que viriam, a partir disso, os 1290 dias. Então, você não pode entender antes disso ou entre isso. Ele fala depois do sacrifício diário e depois da abominação desoladora. Então, a chave toda para a gente entender quando começa ou quando é o tempo dos 1290 dias é entender o que é essa abominação desoladora, não é mesmo? Porque se tiver passado, ok. Se não tiver passado, a gente ainda vai ter que entender no futuro. Por isso, muitas pessoas entendem que esse período todo ficou no passado por uma simples razão. Quando você pega os 1798, que é o início do tempo do fim, e você tira os 1290 dias, então chega-se numa data, a data de 508 depois de Cristo. E aí procuraram entender o que era essa data e acharam algumas informações dizendo que Clovis, o rei dos francos, ele assumiu uma posição estratégica no poder civil e uniu-se com a igreja nascente de Roma. E através disso começaram doutrinas pagãs sobre, tirando o santuário celestial de foco, falando mentiras sobre as doutrinas bíblicas. Mas isso seria uma boa explicação se houvesse ainda mais versos que explicassem isso, né? E se realmente elas estivessem ligadas ao tempo do fim, mas está falando para o passado, do tempo do fim para antes. Além disso, tem um autor que se chama Heidi Hanks. Ele tem um livro que é 508, 538, 1798 e 1843 Sourcebook. E nesse livro ele afirma que tem várias pesquisas que comprovam que o batismo de Clovis não aconteceu nessa data de 508, mas sim em 496. Bom, então 496 não está nem perto de 508, né? Digamos assim, para você entender que a profecia aconteceu nesse período. Não, profecias são exatas, são datas exatas. Então, nada aconteceu de relevante historicamente nesta data. Então, você entende que esta teoria, por mais que ela pudesse ser compreendida e tenha o seu sentido, ela não pode ser colocada aqui porque nada aconteceu durante esse período. E, muito mais do que isso, veja que nós temos alguns pontos aqui para entender. Primeiro, a abominação desoladora foi explicada por quem? Por Jesus. Olha só, o verso 15 de Mateus 24 fala assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. E aí você vai lembrar que no ano 70 depois de Cristo,
Roma imperial destruiu a cidade santa, destruiu o templo, perseguiu ali, né? E, inclusive os judeus que estavam espertos, eles, os cristãos daquela época, eles saíram e não ficaram em Jerusalém. Por quê? Porque eles já conheciam essa profecia e eles sabiam que Roma imperial iria cercar a cidade e eles fugiram e não foram pegos de surpresa. Essa abominação desoladora aconteceu com Roma imperial lá no ano 70, mas a Bíblia fala e tem dupla aplicação em tudo para Mateus 24 e em especial para o tempo do fim. Ora, se lá no passado aconteceu a abominação desoladora no ano 70, quando aconteceu ou acontecerá essa abominação desoladora novamente? Veja que a conversão de Clóvis não é uma abominação desoladora nem de perto, né? Uma angústia a qual nunca houve. Não, e isso está relacionado ao tempo do fim. Então você não pode compreender que isso aconteceu no passado com uma cena que sequer tem relevância, como realmente uma angústia, como a Bíblia fala, para o tempo do fim. Não, não aconteceu. Então, nós conseguimos entender que essa angústia, a qual nunca houve, está ligada ao momento final de Apocalipse, onde se trata sobre a angústia dos servos de Deus que estarão ali firmes quando Roma, agora papal, tentar anular a lei de Deus através de um decreto, mandando então e sendo obrigatório a guarda do dia do domingo, ao invés do quarto mandamento de Deus, que era o sábado. Que é o sábado. Logo, Roma imperial atuou com a perseguição aos cristãos do ano 70. E no tempo do fim, a Bíblia fala que haverá uma abominação desoladora com uma angústia a qual nunca houve. Essa angústia ainda não aconteceu. E quando vai acontecer? Com a atuação do papado no tempo do fim. Logo, todas essas profecias agora aqui do capítulo 12, elas estão relacionadas ao tempo do fim, como a própria Bíblia diz tantas vezes para Daniel selar o livro. E esse tempo do fim aconteceu de 1798 até o tempo realmente terminar, até a volta de Jesus, acontece. Então, Jesus aqui vem trazer uma explicação, dizendo qual é essa abominação desoladora. E essa abominação desoladora está agora sobre Roma pagã, sobre Roma papal. Bem, o contexto todo então Jesus relaciona em Mateus, como a gente leu, a abominação desoladora de Daniel com o cerco de Jerusalém. Assim como foi, a gente também tem que ficar espertos, por quê? Porque acontecerá novamente. Jesus também fala na profecia de Daniel, capítulo 11, 31, sobre a profanação do santuário celestial e da imposição da abominação desoladora, ali no verso 31, que também aconteceria no tempo do fim. E Jesus fala claramente que a imposição da abominação desoladora dos últimos dias marcará o início dos 1290 dias de Daniel 12, o verso 11. Logo, esses períodos proféticos, eles estão para o tempo do fim. E olha que interessante também, para você entender que também é para o tempo do fim, você vê que todas as profecias que estavam ligadas ainda a tempos do passado, né, antes do tempo do fim, elas estavam expressas ali em semanas, enfim, e de outras formas. Mas agora não. Agora essas profecias aqui, 1290 dias, ainda a gente não tinha visto uma profecia com dias. Por que a gente vê agora? Porque em Mateus, Jesus fala que o tempo do fim será breve, que todos os acontecimentos finais serão abreviados, porque senão o povo de Deus não aguentaria. Olha que Deus misericordioso. Então ele diz assim, olha, ao invés de profecias de anos, de 1260 anos, como aconteceu no passado, não. Agora nós temos profecias em dias. Então, ao invés de 1260 anos, nós temos agora 1260 dias, que são 42 meses de supremacia papal. Nós falamos disso em Daniel 11, aonde o papado iria então para Jerusalém, para realmente nesse tempo do fim atuar ali, em Jerusalém. Qual outra profecia a gente vê aqui? 1290 dias. Como a gente viu, essa profecia, ela inicia com a imposição da abominação desoladora, que é o decreto dominical.
em um âmbito mundial e ela vai terminar com a ressurreição especial, como a gente viu aqui. Então, desde o decreto dominical até a ressurreição especial, explica-se esse período de 1290 dias. Ressurreição especial, onde nós teremos ali algum povo que vai ressuscitar para nos dar força, para a gente aguentar os últimos dias da humanidade. E por fim, nós temos uma última profecia que está em em Daniel 12, o verso 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Olha que lindo! Feliz é aquele que esperar até esse dia. Por quê? Porque é o finalzinho do finalzinho. E o que acontece nesses 1335 dias? Vai culminar exatamente com a lei de Deus estampada no céu e a revelação do dia da volta de Jesus. Todo esse segredo de Deus está ali em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, verso 19, e nós entendemos também o Apocalipse 10, o verso 7, que fala então que Deus ali tem um segredo, mas que ele vai anunciar aos seus servos, aos seus profetas, que o único segredo de Deus que existe é exatamente o dia da volta de Jesus, que nós ainda não sabemos, mas saberemos. E felizes são aqueles que esperam, porque em 1335 dias nós saberemos. Por fim, o livro de Daniel termina no verso 13 dizendo: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Bom, aqui ele está dizendo, Daniel, você vai morrer, você vai descansar, vai ter um sono para esperar a ressurreição final, mas nessa ressurreição final você vai ver então a herança. Qual que é a herança do povo de Deus? A volta de Jesus. Daniel não poderia terminar de uma forma melhor, senão com a volta de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma profecia de 42 meses ou 1260 dias literais da atuação do papado. Nós temos um período de 1290 dias, que são desde a desde o decreto dominical até a ressurreição especial, e temos um período de 1335 dias que culminam então com a lei de Deus estampada no céu e a revelação então esse período vai acontecer da lei de Deus no céu até o dia em que nós vamos ouvir qual é o dia da volta de Jesus. E aí então Jesus volta para nos buscar. Esse dia está muito próximo. Eu espero que você esteja preparado. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E também lembre-se que nós temos um canal que está em inglês e em espanhol. La Bíblia Explica e The Bible Explains. Se você tem alguém para indicar, indique e vamos estudar, porque os sábios compreenderão as profecias do tempo do fim. Que Deus seja louvado.